Deus quer se relacionar conosco, mas eu preciso querer ouvir, abrir o coração e entregar a vida para o Senhor Jesus. É possível ser um jovem livre, é possível ser um empresário de sucesso, é possível ter uma família equilibrada, é possível enfrentar traumas. Não estamos falando de religiosidade, estamos falando de experiência vivida aos pés do Senhor. É lindo, é maravilhoso, eu recomendo. Por acaso você foi multado pela Guarda Municipal de Trânsito ou até mesmo pela Polícia Militar e se sente injustiçado? Eu quero motivar você a recorrer. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você de norte a sul do estado do Espírito Santo, é sempre uma alegria estarmos juntos todas as semanas. E hoje quero mandar um abraço especial para os meus colegas apresentadores dos outros programas locais. Hoje, no primeiro quadro, eu trago uma palavra especial para você. Você precisa prestar atenção. Deus cuida da gente mesmo quando nós não temos conhecimento do que está acontecendo. Você não pode perder. No quadro de variedades, o empresário Reginaldo Costa é o meu convidado. Ele é proprietário da Recordista Corretora de Seguros. Temos aí no quadro Fique de Olho, no final do programa, o videoclipe da música Nasceu o Redentor. É hora de reunir a família, convidar os amigos, é o programa Desafios que está começando, mas há tempo de você passar uma mensagem rapidinha convidando os amigos, porque nós voltamos em instantes. Você sabia que mesmo quando nós não estamos sabendo, Deus está cuidando da gente em todo o tempo? A gente aprende através da Bíblia que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E eu criei um hábito saudável, que é ler a Bíblia todos os dias. E ler a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. Eu quero dizer para você que eu creio literalmente em tudo que está escrito na Bíblia. E veja bem, Números, a partir do capítulo 22 até 24, narra uma história muito interessante que confirma o que eu acabei de falar no início do nosso quadro. Que Deus cuida da gente mesmo quando a gente não tem conhecimento do que está acontecendo. Neste exato momento que você está me assistindo, que eu estou aqui trabalhando, veja bem, eu tenho certeza que existem situações, pessoas que estão projetando, programando em seus laboratórios malignos, planos contrários às nossas vidas. E se você ler esse texto que eu te falei de Números, a partir do capítulo 22, capítulos 23 e 24, você vai ver que aconteceu isso com o povo de Israel. O povo tinha saído do Egito, estava no caminho, no deserto, estavam acampados, Moisés cuidando do povo, Arão havia morrido, com seus problemas comuns do dia a dia, e não sabia do que estava acontecendo, porque eles estavam nos territórios de Moabe. E veja bem, por estarem num território que não era deles, o rei de Moabe, Balaque, ficou extremamente com medo e apavorado quando viu aquela quantidade de gente acampada em seus territórios. Balaque, rei de Moabe, mandou chamar Balaão. Balaão era famoso, porque tudo aquilo que ele abençoava era abençoado e aquilo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Balaão fazia magias e Balaque, com medo, apavorado, convidou Balaão para amaldiçoar aquele povo que estavam nas terras de Moabe. E veja bem, ele mandou homens para buscar Balaão. Na primeira viagem, Balaão foi consultar a Deus e Deus falou para ele não ir. Na segunda tentativa, o rei agora manda homens influentes, os seus principais líderes, na tentativa de trazer Balaão para amaldiçoar os seus inimigos. Inclusive oferece uma oferta generosa para que Balaão viesse. E Balaão disse, olha, vocês vão aguardar, eu vou orar, vou falar com Deus e se Deus permitir, eu vou com vocês. Na verdade, Deus autorizou que Balaão acompanhasse os líderes de Balaque, o rei de Moabe. Ao chegar, Balaque, o rei de Moabe, vai ao encontro de Balaão
e leva Balaão a 3 lugares para mostrar quão grande era o povo de Israel acampado nas terras de Moabe, nas terras a qual ele era o rei. Mas Balaão foi, avistou de um ângulo, de outro, mas na verdade ele precisava fazer aquilo que o rei desejava, que era amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão fez o primeiro sacrifício, fez o segundo sacrifício, fez o terceiro sacrifício e queria ouvir qual era a vontade de Deus sobre aquele povo que estava nas terras, nas campinas de Moabe. O interessante desse texto é que Moisés e o povo de Israel, eles não tinham conhecimento de nada disso que estava acontecendo. Existem coisas que estão acontecendo agora, enquanto eu estou aqui falando com você. Nós não sabemos, mas existem pessoas tramando as coisas contra a gente não sabe. Tá aí a importância de nós termos Deus na nossa vida, porque Deus cuida da gente. As pessoas querem fazer o mal, mas Deus está falando assim: você não vai fazer o mal contra este povo. Foi exatamente isto que aconteceu com Balaão. Balaão foi convidado, inclusive foi contratado para amaldiçoar, para fazer magias contra Israel. Mas as 3 vezes que ele fez o sacrifício, Deus falou com ele. E ele viu que, por ele agradar ao povo de Israel, Deus ficava feliz e ele sentiu esse gozo, essa alegria no coração. Todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, nós sentimos paz, nós sentimos um regozijo, um sentimento especial dentro da gente. E o que aconteceu? O rei ficou nervoso com Balaão, porque ao invés dele amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoou as 3 vezes. Todas as 3 vezes que fez o sacrifício, Deus disse para ele que não era para amaldiçoar Israel. Então veja bem, vamos parar e pensar sobre a importância de nós entregarmos a nossa vida para Deus através de Jesus Cristo. E como disse o pastor Ariel, o judeu que esteve conosco aqui alguns programas atrás, Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. E esse plano A se chama Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Então veja bem, o povo de Israel estava lá nas campinas, no deserto, estavam acampados, não sabiam de nada disso. Não sabia que alguém tinha sido contratado para amaldiçoá-los, não sabia, de todo um projeto arquitetado contra eles e nem tomaram conhecimento depois. Tem muitas coisas que nós não estamos sabendo, mas porque a gente tem Jesus, porque a gente entrega a nossa vida para Deus, Deus nos dá livramento. E aí Balaque, muito nervoso, falando com Balaão: como eu chamo você para amaldiçoar os meus inimigos e você já está abençoando eles 3 vezes? E aí a resposta de Balaão: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Eles não são uma nação qualquer, eles são uma nação separada. Veja bem, queridos, você que está me assistindo agora, se você entregar sua vida para Jesus, se você confiar em Deus, você vai ver que você tem uma proteção divina, algo sobrenatural está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Deus guarda, Deus protege, tem livramentos que você vê, tem coisas que você não vê, mas Deus está te guardando. Você está no meio de uma caminhada, o povo de Israel estava no meio do deserto, o povo de Israel estava ali no seu dia a dia, nas suas lutas cotidianas, sem saber que um mal maior estava sendo tramado, pessoas estavam sendo pagas de forma generosa para projetar e executar o mal, fazer magias contra eles. Mas veja bem, nós aprendemos no texto, a partir de Números capítulo 22, Deus não permitiu. Por isso que eu sirvo a esse Deus maravilhoso. Deus não permite, que essas tramas malignas, esses projetos, armas forjadas contra nós, não prosperam. Temos promessa na Bíblia que diz: se o teu inimigo vier por um caminho, por 7 fugirá de vós. Se você atentamente ouvir a voz de Deus,
Deuteronômio capítulo 28, você vai ver como Deus quer te abençoar, te colocar como cabeça e não por cauda. Você terá para emprestar e não pedirá emprestado. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Balaão, que foi convidado, contratado para amaldiçoar, voltou para sua casa abençoando Israel, porque não tem como executar qualquer plano contra a minha vida, contra a sua vida, se Deus não permitir. Deus está no controle de todas as coisas. Não tem Balaque, não tem rei, não tem classe social. Vai acontecer aquilo que Deus permitir e aquilo que Deus determinar. E as palavras de Balaão para o rei de Moabe foram as seguintes: vocês se preparem para os dias futuros, porque esta nação vai destruir vocês. Então vejam bem, Deus é maior. E a Bíblia diz assim, maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então os nossos adversários, eles ficam com medo, eles ficam apavorados, porque eles sabem que nós temos algo diferente, nós somos diferentes. Qual a diferença? Nós temos Jesus, nós temos Deus. E isso é suficiente, isso faz toda a diferença, isso é absoluto e é o que Deus quer fazer por você. Mas para isso você precisa querer. Aproveite, faça uma reflexão sobre tudo que você ouviu neste quadro. Estamos encerrando o ano de 2014. Quem sabe não é a hora de você fazer uma escolha, uma atitude em casa agora, trazer Deus para dentro da sua família e você vai poder contar com esses privilégios, que é a proteção divina. Por que comemoramos a Páscoa? Páscoa, passar por cima. Por que comemorar o Natal? Diversas nações no mundo inteiro, porque isso não é mito, é história, revelação de Deus, Deus presente na história da humanidade. Deus quer se relacionar conosco, mas eu preciso querer ouvir, abrir o coração e entregar a vida para o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida através desta palavra. A partir desse momento tem um bate-papo com o empresário Reginaldo Costa, ele que é proprietário da Recordista Corretora de Seguros há 17 anos. Reginaldo, uma alegria receber no programa Desafios. Olá, Eli. Boa tarde. Um abraço a todos os telespectadores desse programa. É uma alegria, a satisfação é nossa de poder receber você. E eu queria que você falasse já no início do nosso bate-papo, Reginaldo, sobre a importância, por que eu, como cidadão, preciso me preocupar em fazer um seguro de vida, talvez um seguro para minha casa, até mesmo para o meu automóvel? Muito bem, Eli. Na verdade, a sociedade hoje, ela vive em riscos, né? Tudo que a gente tem, a gente acaba ficando exposto a riscos e situações de calamidade em geral. A Recordista Corretora, ela está servindo a sociedade hoje com proteção, com garantia dos patrimônios, seja a vida, que é o mais importante, ou patrimônio físico, que é residência, veículos, né? E quando se contrata uma pólice de seguro ou faz-se um contrato, você está visando evitar qualquer constrangimento na hora de você enfrentar um dano ou coisa parecida, né? Bacana. Agora, Reginaldo, deixando um pouquinho a área de seguros e a importância, inclusive, você, telespectador, cuidar daquilo que você tem, fazendo um seguro para proteger. Você tem um seguro maior, que se chama Jesus Cristo, faz questão de expressar a sua fé em Jesus, como empresário. Verdade. Eu tenho até um texto, que é um texto meu, de Provérbios, né, que eu uso muito pelo que eu vivo, né? Provérbios 4:23, que fala assim: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a gente trabalha com proteção, com segurança, mas uma segurança indispensável na vida de uma pessoa é estar guardado por Deus, ser
um filho, né, guardado pela proteção divina. Quantos anos tem que você teve essa experiência com Deus e passou a permitiu que Deus passasse a guardar a sua vida? Na verdade, Eli, eu herdei uma religião familiar de herança, né? Mas só que aos 14 anos eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Porque a religião que eu fazia parte era uma religião que não me dava esperança, era uma religião de herança familiar. Você era literalmente um religioso, né? Religioso. Em outras palavras, você não era nada, né? Você não fazia nada. Mas um certo dia, por misericórdia, Deus... Estou falando isso pela sua própria resposta, que a religião não estava, porque na verdade Deus... Não era a essência não era. daquilo que eu precisava, enfim. E aí tive um encontro com Jesus de verdade e Ele assumiu o controle da minha vida. E a partir daí, muitas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Eu tinha marcas, né? Aos 16 anos descobri que o pai que me criou não era exatamente o meu pai biológico, então isso trouxe feridas. Conflitos, né? Conflitos internos. Com o encontro com Jesus, surge uma luz. Então, a partir daí, eu encontro a minha esposa maravilhosa. Hoje tenho 2 filhos de 7 e de 9 anos. Eu tenho uma família totalmente equilibrada, totalmente feliz. E eu não repeti o padrão de infância. Deus me deu uma família estruturada. Você atribui então que a sua entrega para Jesus houve uma anulação daquele passado. Exatamente isso. E para as pessoas que de repente hoje querem justificar uma vida desequilibrada e procuram alegria de outras formas na vida, né? Para suprir uma falta, eu sugiro que você faça parte da família de Deus, porque o que faltar de pai, ou de mãe, ou de família em casa, você vai encontrar no reino. O refúgio em Deus, na palavra de Deus. A minha estrutura hoje profissional, de minha ascensão nos meus negócios, na minha família, o equilíbrio, o controle e a estabilidade espiritual, que meu coração hoje tem a paz de Deus, né? Eu atribuo ao encontro real com Jesus. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora para ele fazer parte do reino de Deus, entregar a vida dele para Jesus? Que você permita que o Espírito de Deus ele te direcione para um verdadeiro encontro com Deus. Isso se dará a partir do momento que você permitir. Isso não vai acontecer se você não permitir que isso venha acontecer na sua vida. Então, a alegria, a felicidade que você precisa, ela tem mais a ver com a sua decisão do que com o próprio Deus. É possível ser um jovem livre, é possível ser um empresário de sucesso, é possível ter uma família equilibrada, é possível enfrentar traumas e ter um tratamento completo, sem depender de remédio, não desfazendo da medicina. Não estamos falando de religiosidade, estamos falando de experiência vivida aos pés do Senhor. É lindo, é maravilhoso, eu recomendo. Grande Reginaldo Costa, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Feliz aí com essa experiência maravilhosa com Deus. E o programa Desafios tem Deus nos deu essa graça de poder levar para os lares capixabas experiências como as suas, como a sua, de um homem mais do que vencedor, através da força de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe, Reginaldo. Deus abençoe o seu programa, que é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E as portas estão sempre abertas, viu? Obrigado. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Reginaldo Costa, empresário, ele é proprietário da Recordista Corretora de Seguros. Veja bem, o maior seguro que o homem precisa ter, e aí ele vai passar a se sentir mesmo tranquilo, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir, é quando ele entrega a vida para Jesus. É claro que Deus não mandou dispensar o sentinela, então se você precisa de contratar uma seguradora, conversa com o Reginaldo. Agora, o seguro da sua alma, somente Jesus Cristo. Eu gostaria de apresentá-lo pessoalmente todas as quintas, às 19h30 ou no domingo, às 19 horas. O endereço está no vídeo. Desafios, volta já.
Por acaso você foi multado pela Guarda Municipal de Trânsito ou até mesmo pela Polícia Militar e se sente injustiçado? Eu quero motivar você a recorrer. Não permita, sabe, que essa injustiça ela venha se tornar uma coisa comum nos nossos dias. Infelizmente, nós sabemos que todo lugar tem pessoas boas e tem pessoas más. E, infelizmente, alguns agentes, eles estão comprometendo a imagem da corporação, do Estado. São pessoas desonestas. Alguns chegam a ser até covardes, sabe? Eu mesmo sou vítima de um cidadão desonesto, mau caráter, estou recorrendo da multa, tenho testemunhas, não sofri a infração e você precisa vigiar, estar com os olhos abertos mesmo. Não dê bobeira, porque eles estão metendo a caneta com força. E nós não podemos aceitar essa injustiça para conosco, para com os cidadãos. E o que mais me entristece, fica a minha palavra de protesto, é que eu não vejo a iniciativa de nenhuma das nossas autoridades, de nenhum dos nossos políticos trabalhando a favor do povo. Mas o que a gente tem assistido é a verdadeira indústria da multa acontecendo no estado do Espírito Santo. E isso não é somente na Grande Vitória, é no interior do estado. Isso é uma vergonha, sabe? Somente arrumam meios para tirar dinheiro do povo, sugar, colocar jugo. Coloca essas pessoas nas ruas, homens, mulheres, alguns bem intencionados, procuram ajudar no trânsito, mas infelizmente existem alguns agentes que eles são pessoas que denigrem a imagem e trazem uma tristeza e até uma revolta, uma indignação, porque nós somos cidadãos de bem e nós não podemos concordar com esse tipo de comportamento, principalmente pessoas que recebem os seus salários dos impostos que nós pagamos. Então nós precisamos reagir. Você não pode concordar, sabe? Faça a sua defesa. Se você se sente injustiçado, se você se sente prejudicado pela Guarda Municipal de Trânsito, não deixa de recorrer. Nós temos os nossos direitos e nós precisamos acabar com essa bagunça, com esse prejuízo que estão trazendo para o nosso bolso. Se não bastasse, tem a indústria da multa através desse monte de radares agora espalhados. Se não bastasse os radares, nós temos os pedágios. Então, para que nós pagamos IPVA? E se não bastasse os pedágios, agora nós somos constrangidos também nos pedágios, como eu fui agora em Cachoeiro no final de semana passado, oferecendo que colocasse um aparelhinho no meu carro e uma funcionária acompanhando o meu carro de fora a fora, querendo que eu colocasse de todas as formas, me oferecendo que eu, sabe, é uma coisa muito triste isso. Nós estamos vivendo verdadeiramente, parece que estão querendo transformar o nosso Brasil numa Venezuela, numa Bolívia. Nós estamos no Brasil e as cores da nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Preto e vermelho é Flamengo, querido, é o time que eu torço. Agora eu gostaria que você anotasse na sua agenda, no dia 29 de maio de 2015, se Deus quiser, estaremos saindo de Vitória rumo à Terra Santa. É a quarta caravana do programa Desafios rumo a Israel. Mas eu gostaria que você estivesse orando por esta viagem e também nós estamos nos organizando. Já conversei com o pastor judeu Ariel Kerenhor para nós fazermos uma noite de adoração em Jerusalém. Já pensou que maravilha? Você não pode ficar de fora. Eu sou um adorador do Senhor Jesus e juntos vamos fazer uma festa ao nosso Deus em Israel. Nós vamos primeiro para Dubai, depois Abu Dhabi, Jordânia e também vamos visitar Petra. Vamos entrar em Israel, você vai conhecer a cidade de Tiberíades, Cafarnaum, Mar da Galileia e muito mais, por onde nosso Senhor Jesus passou, realizou os seus milagres, ressuscitou dos mortos, a sua ascensão. Olha, você não pode ficar de fora. Maiores informações, os contatos estão no vídeo. Vamos juntos adorar ao nosso Deus em Israel.
Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nasceu o Redentor com Lucas Amorim. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizem em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta a terra entoa, a nova alegre boa. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta a terra entoa, a nova alegre e boa. Nasceu o Redentor. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.